Perder sempre é ruim. Por mais que seja simples essa frase, ela precisa ser dita. E hoje o Grêmio passou pelo que a gente pode, se fosse determinar, é uma derrota dolosa, quando tu tem a intenção de fazer. O Grêmio procurou perder, né, de certa forma. É claro que tem toda a questão do planejamento, eu acho que isso tem que ser respeitado, sim. Pode parecer que eu estou passando pano, mas não é isso. É um segundo jogo na temporada de um técnico que nunca trabalhou no Grêmio e que é um técnico que vai procurar fazer alguns testes. Eu penso que no jogo de hoje ele poderia, digo mais, ele deveria ter mexido o time mais cedo, porque tem algumas coisas que ficam muito claras do jogo de hoje. Primeiro, o Grêmio precisa buscar um lateral direito. No primeiro jogo foi mal o Marcos Rocha, no segundo jogo foi mal o João Pedro. E são os dois laterais que nós temos para a temporada. Eu sei que é difícil, o Grêmio não vai conseguir contratar também para todas as posições. Tem um outro diagnóstico que é muito fácil de fazer, que toda vez que o Grêmio não tem o Arthur, o Grêmio sente. E o Arthur, ele faz falta para qualquer time no futebol da América do Sul. Qualquer time que tem o Arthur e a partir do momento que o Arthur não joga, vai sentir uma diferença. Só que o Grêmio tem alguns outros problemas e outro deles é o Gustavo Cuejar. Eu gostei da contratação do Cuejar quando foi feita há um ano atrás, porque realmente o Cuejar a gente tinha na cabeça ainda aquele Cuejar lá de 2019 do Flamengo e erramos, porque o Cuejar é das piores contratações do Grêmio. Mas ela não é culpa da diretoria, não. Eu não coloco essa culpa na direção que contratou, porque quando contratou eu julgava ser uma boa contratação. Então não posso dizer o contrário porque isso passou agora. A gente vê um jogador que ele teve várias dificuldades e a gente sempre pensava, não, é condicionamento físico, ele foi mal preparado para a retomada do futebol brasileiro. Ele está no terceiro treinador e ele não consegue jogar. Ele está no terceiro preparador físico e ele não consegue jogar. E nitidamente o Cuejar voltou das férias um pouquinho mais rechonchudo, como diriam os antigos. Ele voltou nitidamente mais cheinho, voltou mais fofo. Mas não dá mais para confiar no Cuejar, porque ele não é o carregador do time, ele não tem intensidade. O jogo contra o São José não é o fim do mundo, mas tu não pode considerar que seja normal tu perder pro São José dentro da tua casa. Mesmo que tenha sido um jogo completamente diferente, né? Porque é um jogo sem torcida, é aquele jogo frio. Era um jogo que em determinado momento, hoje, por exemplo, se tivesse a presença da torcida, muitas coisas teriam sido diferentes. E daí o torcedor vai lá, né, dá uma vaiada, o torcedor vai lá, cobra um pouco mais, o torcedor vai lá, reclama, e o torcedor naturalmente ele dá uma ligada nos jogadores. Mas tem, por exemplo, o Roger, professor Luiz Castro. Não poupe mais o Roger, deixa o Roger jogar. O Roger fez o primeiro jogo pelas suas mãos na estreia do Campeonato Gaúcho. Deixa ele jogar, não tira ele. Ele entrou hoje e melhorou o time. Quando o professor Luiz Castro, eu anotei aqui, ó, ele saca o William para colocar o Cristaldo, ele saca o Mac para botar o Amuso, ele saca o André Henrique pro Vinícius e saca o Aravena pro Roger. O Aravena é um jogador que quando veio para cá, eu estou tentando contextualizar as contratações para não parecer injusto, né? Poxa, disse que era boa a contratação, agora tá achando ruim. Não, eu acho que a contratação do Aravena foi boa. O Grêmio tentava ali investir no Aravena, no Monsalve, no Arezo, 3 jovens de futuro. E cada um por um jeito, ainda não deu certo. O Monsalve se machuca demais, o Arezo não quis mais jogar aqui. E o Aravena, ele é seguramente o mais fraco dos 3. Porque a gente fala assim, mas o Aravena não tem sequência. Vocês sabem por que o Aravena não tem sequência? Porque quando ele recebe a oportunidade, ele não deslancha. Por exemplo, o Roger. O Roger fez uma estreia num campo pesado, jogador de velocidade, chegou ali quase desconhecido para o grande torcedor. Ele foi o melhor em campo lá. Hoje, quando ele entra no segundo tempo, tardiamente, demorou muito a mexer o Luiz Castro, ele em 3, 4 toques na bola, 3, 4 primeiro, tem uma jogada que ele tira 2 marcadores. E com um drible de corpo, os 2 marcadores saem do campo e ele fica com a bola livre quase numa condição de gol. Então o Roger, em 2 jogos ou em um jogo e meio, ele já nos mostrou que ele merece oportunidades em relação a outros jogadores. O Mac foi um jogador que tentou fazer umas gracinhas no começo, mas o time também não ajudou, porque hoje a gente não podia esperar do Mac. Hoje a gente tinha que esperar do William botar a bola embaixo do braço. Acho que o William pecou no primeiro tempo, o tempo todo que ele teve em campo. O William é mais jogador do que ele foi
Aí entra o Cristaldo como solução. O time deu uma acordada, né? Carlos Vinícius é diferente quando a bola chega lá. Ele vai incomodar muito mais que o André Henrique. Acho que o Volpi não tem culpa no gol. Mas, geralmente, quando o Volpi toma gol, é golaço, né? E a gente já tá meio que com um ranço de despedida do Volpi. Mas poderia ter usado o Thiaguinho no segundo tempo. E quem sabe não o Edenilson. Mesmo o Edenilson tendo entrado numa faixa além de campo, poderia ter botado. Tava ali para jogar, põe para jogar. Então tem algumas coisas que eu entendo, eu compreendo, porque ainda está nesse período que no planejamento do Luiz Castro é um planejamento dele ainda testar mais times. Mas algumas respostas a gente já vai descobrindo. O Roger é uma resposta boa. A volta do Noriega, firme, tranquilo. Para mim, os dois melhores jogadores do Grêmio em campo são o Noriega e o Roger. Mas faltou justamente em coisas que a gente sabe que vão faltar. E o Cuéllar, para mim, é a cara dessa derrota do Grêmio. O Cuéllar recebeu uma nova oportunidade dentro de casa, sem pressão de torcida, com o gramado da Arena, que não é mais desculpa para nada. O gramado da Arena é um tapete. O gramado da Arena hoje pode ser comparado aos principais gramados do mundo, sem nenhum exagero, sem nenhuma forçação de barra. Então hoje o gramado ajudou o Grêmio. O Grêmio teve mais espaço. No primeiro tempo, quando o Grêmio tomou gol já nos acréscimos, o Grêmio tomou gol aos 46 do primeiro tempo. Mesmo assim, o Volpi tinha trabalhado mais do que o goleiro do São José, o Fábio Ramp, que trabalhou muito pouco, trabalhou um pouco mais no segundo tempo. Então não é o fim da lavoura, não é tempestade em copo d'água, mas não dá pra gente considerar normal perder jogando dentro da nossa casa. Então não dá pra perder, não dá pra marcar passo dentro do Campeonato Gaúcho. Agora, o que vai fazer o Luiz Castro? Não sei se pelo planejamento, se o planejamento do Luiz Castro será que era botar time titular ou o que ele tiver de melhor à disposição já contra o São Luís? Eu não sei se o planejamento dele era esse, mas ele vai ter que fazer, porque ele vai correr o risco de no sábado, com presença de torcida, perder novamente dentro do Campeonato Gaúcho, dentro de casa. Não vai correr esse risco, então ele vai ter que botar o time titular. O Roger precisa jogar nesse time do Grêmio. E o Cuéllar não pode mais jogar nesse time do Grêmio. Então, para mim, tem essas duas definições. Um não pode jogar mais e o outro precisa ser titular absoluto nessa arrancada de temporada do Grêmio. Não está tudo perdido, está tudo certo, faz parte do planejamento, sim, mas não vamos também normalizar e daqui a pouco comemorar, perder para o São José. Roger precisa ser titular, Cuéllar não pode mais fardar, não pode mais usar a camisa do Grêmio.